Estou aqui. Presidente, questão de ordem é justamente sobre a sessão de amanhã. E aí eu peço primeiro a benevolência de Vossa Excelência, por serem vários fatos, eu pediria que o tempo também fosse contemporizado. Senhor presidente, foi divulgada a forma de votação amanhã. E nós iremos votar um parecer único da CCJ, numa votação binária, sim ou não. No nosso entendimento, isso fere preceitos indispensáveis, fundamentais da Constituição Federal, que diz respeito à individualização das responsabilidades. Nós temos que saber qual a responsabilidade de cada um. Dou um exemplo. Se imaginarmos que um ministro não está envolvido na organização criminosa, e eu não quero autorizar apenas em relação àquele ministro, como o parlamentar vota? Ou se eu entender que o presidente Temer deve ser processado por um crime, mas por outro não. O artigo 214, inciso 4, fala em forma de votação. A votação é aberta, mas não diz que a votação é única. Não diz que a votação é coletiva. Portanto, aqui há uma clara omissão no regimento interno da Câmara. Prossigo, senhor presidente. Não adianta dizer que a denúncia é uma só, porque a denúncia não nos vincula. O que nós votamos é a acusação. Essa é a lógica do artigo 86 da Constituição Federal. Admitida a acusação, o processo seguirá para o Supremo Tribunal Federal. Quem aprecia a denúncia, que é uma peça jurídica, é o Supremo Tribunal Federal. Nós não temos condições de apreciar uma denúncia. Nós, representantes do povo não jurídicos, temos que apreciar as acusações, os fatos. E em relação a essa denúncia, senhor presidente, entendo que tem no mínimo duas acusações. Uma para cada crime. Uma acusação de organização criminosa. Uma segunda acusação de obstrução da justiça. Apenas a título de exemplo, presidente, num júri, que também é um julgamento popular, democrático, cidadão, quando há concurso de pessoas ou concurso de crimes, os quesitos são individuais, para poder separar a responsabilidade de cada um. A denúncia não vincula o judiciário. O judiciário pode desclassificar o crime. Por que a denúncia vincula o juízo político? Absolutamente não. E vou além, senhor presidente. O nosso entendimento é de que Vossa Excelência deve permitir destaques na votação do parecer. E justifico. Parecer é uma proposição. Está no artigo 100 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Se é proposição, cabe destaque. Não adianta querer dizer, mas no caso do Cunha não pôde. O caso do Cunha era um réu, em um processo. Aqui é diferente. São três autoridades com a prerrogativa de autorização, denunciadas por 2 crimes. Portanto, vou dar outro exemplo, senhor presidente. Questão de ordem 166 de 2016. A mesa da Câmara decidiu que cabe... A mesa da Câmara decidiu, senhor presidente, na questão de ordem 166, que cabe destaque no parecer da CMO. Parecer, cabe destaque. Portanto, entendo que nessa votação de amanhã, Vossa Excelência tem que permitir o destaque por parte de quem assim o desejar. Não traz prejuízo, porque não precisava ser feito na CCJ. A ampla defesa foi garantida. A CCJ apenas fazia a instrução, emite um parecer. Parecer é algo como parece. Acho que é assim. Apenas orienta, não nos vincula. E para finalizar, senhor presidente, há um precedente na casa. Em 1954, senhor presidente, em junho de 54, 2 deputados foram denunciados por crime comum. Foram os deputados Evaldo Lodi e Lutero Vargas, lá no governo Vargas. Os 2 foram denunciados por crime comum. O que a Câmara dos Deputados decidiu, senhor presidente? Fazer votações separadas, individuais. A questão de ordem, presidente, veja como são as curiosidades. Foi feita pelo deputado Bilac Pinto, que tem descendentes hoje no mandato da Câmara dos Deputados. Quem encaminhou favorável, senhor presidente, foi o deputado José Bonifácio. A história sempre prega as suas brincadeiras. E lá, naquele caso, foi permitida a votação individual de uma denúncia por crime comum para cada deputado. É o precedente que nós temos da casa, essa é a questão de ordem que nós fazemos a Vossa Excelência, para permitir que, através dos destaques, nós façamos o julgamento político individualizado de cada denunciado.